que a gente não ouve que Deus fala para nós, né? Quantas vezes a gente apanha na cabeça porque a gente não ouve. O livro do Eclesiástico, o livro da sabedoria de Deus, fala para nós claro aqui, ó, quem vingar encontrará a vingança do Senhor. Não é a vingança do Senhor, que é a linguagem daquele povo que ainda não tinha aprimorado o amor de Deus, mas vai assumir aquilo que plantou. Você vingou, você não conhece o amor, então o que vai acontecer? Você vai receber vingança de alguém. Alguém vai vingar de você. Talvez, né? O caso daquele filho neto que estava, o pai pegou um pedaço lá no pessoal lá dos esquimós, pegou um cobertor e deu para o pai dele, porque ele já estava velho, não estava mais produzindo nada, para ele ir embora e morrer lá longe, só ele levava aquele cobertor. Aí o menininho falou assim: ô vovô, peraí, não papai, me dá uma faca que eu vou tirar um pedaço desse cobertor aqui, quando você estiver velho, eu faço a mesma coisa com você. Aí ele veio entender que ele poderia também dançar no final lá, né? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Faça o bem que você receberá o bem. Se você fizer o mal, pode escrever com letra de ouro, você vai receber o mal. Então, mas a gente às vezes faz o bem e o outro não reconhece. Não interessa, mas Deus reconhece. Deus não vai deixar você na mão, tenha certeza. Jesus sempre fala para a gente: confia em mim, confia em mim. De verdade. Não assim, um pelado do carro, parecendo que está dançando amarelinha de criança. Não. Tem que ser, eu confio no Senhor, Senhor, e eu sei que o Senhor não vai me abandonar e nada de mal vai acontecer comigo. Não vai. Se eu contasse para vocês o que ia acontecer comigo nessa vida, eu hoje aqui não estaria nem falando para vocês mais nada. Então, essa leitura diz justamente, eu sei que muitos de vocês também têm histórias assim, dessa presença protetora de Deus em nós, que nos protege, né? Às vezes a gente tem na cabeça assim: hoje eu não vou em tal lugar não. Aí você descobre que ali onde você ia passar, aconteceu um acidente. Então é Deus livrando a gente, falando com o anjo da guarda para segurar a gente. Não está na nossa hora ainda. Então, se alguém guardar raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Não pode, né, gente? Quem está com o coração cheio de mágoa, de raiva? Porque a raiva, quando a gente tem dos outros, a gente eu estou dizendo eu, não é vocês não. A gente é tão burro que a gente acontece o quê? A gente não percebe que quando eu guardo raiva no meu coração, é eu que fico doente, não é o outro que eu estou com raiva dele, não. Sou eu que fico doente. Então não vamos guardar raiva. Se você não entendeu bem o que o irmão falou para você, você não entendeu atravessado. Eu sempre conto aquele caso da minha amiga lá da Bahia que ela ficou com raiva de mim, porque eu disse: quem não te conhece, te compra por pouco. E ela ficou com raiva de mim. Depois um dia eu fui perguntar para ela: você quer apanhar, menina? Como é que você fica com raiva do pai? O senhor fica ofendendo a gente. Eu ofendi você? Eu falei: o senhor disse que quem não te conhece, te compra por pouco. Eu não falei porco, eu falei pouco. P-O-U-C-O, pouco. Não falei P-O-R-T-O, né? Pouco não. Falei ao contrário. Então a gente entende o que quer e depois a gente fica com aquela mágoa no coração e às vezes a pessoa nem falou aquilo para a gente. Então se você tem uma mágoa, espera que sentar a poeira, vai lá e chega com uma hoje eu quero conversar com você, hoje eu quero conversar com você. Aquele dia assim, você falou que foi isso assim. Filha, não foi não, eu falei isso. Ou falei, me perdoe, viu? É assim que nós cristãos, quem que acredita em Jesus, acredita no Pai, tem que agir para não deixar que o mal venha buzinar besteira no seu ouvido. Porque enquanto você não autoriza, o mal não tem direito sobre si. Mas a partir do momento que você coloca a dúvida e diz:
Aí me chamou de porco, chamou mesmo, me chamou de ser de porca, você não tem vergonha na sua cara de mostrar para a pessoa daquela. Aí, ó, aumenta mais ainda aquilo que era uma coisinha desse tamanho, vira uma coisa do tamanho daquilo lá na esquina. Mas a gente então tem que aprender a dialogar, a conversar com o outro, a saber do irmão, o que foi que aconteceu mesmo. Me perdoe, aquele dia eu estava muito nervoso, aquele dia eu acordei com a bíblia atacada, me perdoe. É da humildade da gente de reconhecer que eu fiz errado e pedir perdão ao outro. Uma palavrinha que hoje a gente não, nem o esposo e a esposa pede perdão, a maioria não pede perdão para o outro. Mostra através da atitude que está arrependido, mas não chega para o outro e diz: olha, eu errei, não, me perdoe que eu errei, eu caí, eu fiz errado, que não deveria ter feito isso com você, me perdoe. É uma grande atitude de dignidade quando a gente age dessa maneira. Então é isso que essa leitura fala para nós. O Salmo responsorial, baseado nessa leitura da sabedoria de Deus, do Eclesiástico, mostra para nós por que que nós temos que bendizer, a nossa alma bendizer ao Senhor, né? E Paulo aqui diz para nós, as cartas aos Romanos, fala para nós: ninguém dentre vós vive para si mesmo. Se a gente pensa que a gente vive para si mesmo, é lendo engano, como diz o mineiro, né? É levando engano. Ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. É lógico, Deus entregou a gente na mão de Jesus, que nos resgatou com o seu sangue. Então é a Ele que nós pertencemos, é a Ele que é toda a honra, toda a glória e todo o poder. Não é para nós. Eu estou aqui, vocês não devem vir na missa por causa de Padre Inácio, Padre Júnior ou Dom Luiz Henrique. Não. Vocês devem vir aqui por causa de Jesus Cristo. E quando eu faço alguma coisa para um irmão meu, eu estou fazendo pela centelha divina que habita dentro dele, que é a nossa alma e que é o próprio Deus que habita dentro de nós. E por isso que eu não posso ofender o meu irmão, por isso que eu não posso brigar, ficar de mal, né? Todas essas coisas aí por causa disso daí. E aí o Evangelho de Mateus fecha para nós com chave de ouro, né? O Evangelho diz assim para nós: o Evangelho diz assim para a vida e na morte é proposta do apóstolo Pedro. Todos pertencemos a Cristo. Conquistado por Ele, esquecemos tudo e que não é importante. Aí o Evangelho diz para nós assim: o perdão é fundamental para que uma comunidade não caia na ruína. Então, nós não podemos cair na ruína. Perdão. Você já viu se uma mãe tem raiva de um filho, ou um pai tem raiva de um filho? Só se ele for maluco da cabeça, né? Mas não pode ter raiva de um filho, porque ali dentro dele tem um pedacinho meio. São 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então tem um pedaço de cada um ali dentro daquele ser humano. Então a gente não pode ter raiva. Não tem limites e deve ser contínuo, pois sem medida é aquele que cada um recebe do Pai. Então, se o Pai não tem limite, nos perdoa todas as vezes que a gente, por exemplo, eu venho aqui para vir aqui na missa, mas aí eu digo assim: estou tão cansado, vou dormir, não vou na missa agora cedo, 9 horas, não, eu vou deixar para ir à noite. Aí me chamam para um churrasco, aquele chupote lá, vou dormir, eu estou tão cansado, estou com sono, dor de cabeça, não vou lá na igreja não.
Então, é isso que muitas vezes acontece com a gente, né? A gente coloca outras coisas no lugar e aí a gente não faz a vontade do Pai. E o Pai perdoa a gente. Opa, perdoa a minha infantilidade, perdoa. Agora ele diz, eu quero ver que se você vai perdoar aquele irmão que é rápido para você ali, sem querer ele vai e pisa no seu pé lá dentro do ônibus e você vai de raiva dar um burro nele. Não. Ele pisou porque, primeiro que é uma coisa terrível que a gente vai bater na pessoa errada, né? Porque não foi ele que encheu o ônibus, é o empresário com ganância que coloca em um ônibus que era para 2 ônibus, para ganhar dinheiro de mais um. Então, não tinha que ter raiva do empresário, mas nem dele, a gente teria que cobrar dele uma dignidade de filho e filha de Deus, né? Se a gente for lá nos países civilizados de fora, não tem ônibus lotado assim, igual aqui na Constituição. Todo mundo tem que sentar. Ninguém vai ter. Né? Então, é isso que essa leitura quer dizer para nós aqui. E aí, ele diz assim, o perdão que damos é consequência de sermos perdoados por Deus. Então, é Deus que nos ensina a perdoar. Ora, se Deus nos ensina a perdoar e a gente não sabe perdoar, como que eu quero que Deus me dê o perdão? Isso aqui é a base toda, gente, para o Pai Nosso. Pai Nosso não tem lá? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está lá, norma, rezar para o Pai isso. Quando eu rezo isso para o Pai, eu estou dizendo para o Pai, eu assino embaixo, eu vou viver isto. Mas Deus sabe que a gente é mentiroso, a gente não vai viver mesmo. Porque se uma pessoa faz uma coisa ruim para nós ficamos muito nessa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Diz, ó, a vingança é um prato que se come frio. Deus me livre e guarde. Sai de reto, Satanás. Eu não aceito a vingança para mim, nem a pau. Porque quem vai vingar do outro, Deus já está presente ali naquela conversa. Ele abandona a gente. Fica de lado e deixa a gente quebrar a cara lá e se machucar tudo. Para a gente aprender a viver o amor dele. É o amor dele que é importante. Né? Outra coisa, a parábola questiona ainda a situação de violência e opressão que os mais fortes impõem aos mais fracos. Aqueles que acham, por exemplo, o patrão, ele acha dono de uma grande firma, ele sabe que tem 100 pessoas para trabalhar na firma dele, né? Aí o que ele faz? Ele oferece um salário barato, diz, se você não aceitar, eu tenho 100 lá porque é o seu emprego. O que a gente vai fazer? Porque eu fico passando fome, perguntando o que quer comida, que é isso, a gente vai aceitar aquele emprego que não é o que Deus fala para nós, não é nesse ambiente, eu tenho glória por isso. Por nós, eu quero colocar aqui, só isso aqui que é muito importante que eu achei aqui, ó, isso, esta celebração de hoje deve nos conduzir ao mais profundo sentido da comunhão, que significa comum união entre nós, e da reconciliação e da compaixão que nos ensina a viver o perdão. Deus é essa compaixão que quer nos ensinar a viver esse perdão. E para quando a gente quer consertar uma coisa que a gente fez errado, temos a reconciliação, o sacramento da confissão. E toda semana a gente está lá, tanto eu como o Padre Júlio, eu às quartas, Padre Júlio nas quintas ou às sextas, confessando o povo que aparece lá para pedir perdão dos pecados. Gente, a igreja coloca, se você confessou e passou mais de um ano, você tem que parar de comungar e confessar para voltar a comungar. Eu conheço gente que fala assim, padre, tem 20 anos que eu não confesso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não confessar, não pode comungar. Ah, eu tenho vergonha do padre. Tudo bem, não vá confessar comigo com o Padre Júnior.
Mas nós temos aqui a paróquia do Padre Paulo, temos a paróquia que é o Padre Serginho Junto Coelho, temos a paróquia do Padre Vidal, tem tantas paróquias lá em Volta Redonda, tem aqui em Piraí, tem tanto lugar paróquia para a gente confessar. A gente tem que confessar, gente. Porque senão não vai ser ligado lá em cima. Tudo que vocês ligarem aqui embaixo vai ser ligado lá em cima. Tudo que vocês desligarem aqui embaixo vai ser desligado lá em cima. O próprio Jesus fala isso no Evangelho, né? Quando ele coloca Pedro como chefe da sua igreja. Então, era isso, meus irmãos. O que temos para hoje é isso daí. Me perdoe se não era o que vocês queriam ouvir, mas é o que Deus mandou falar para vocês. Não vou bater no padre ali e tirar a pedra. Primeiro vai aqui, leia aqui, e vê se tudo que o padre falou para vocês aqui, se não está aqui dentro da palavra de Deus. Se não tiver, eu dou um carro para vocês, novinho, nem se for aquele de 1,99, mas eu dou. Cada um de vocês um carrinho, para vocês andarem, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.